Olá, pessoal. Olá a todos, sejam bem-vindos, né? Dando continuidade aos assuntos aí, né, pré-jornada. Hoje eu vou introduzir com vocês a história da minha vida e como eu consegui aí avançar dentro da minha endodontia, né, nesses planos de saúde, clínica pop, até chegar no particular. Então, vamos ver aqui um pouquinho que talvez a minha história também se encaixe na sua e você consiga aí, né, avançar na sua história, como eu também avancei na minha. Por isso que eu estou compartilhando isso aqui com vocês hoje, né? Então, eu vou aqui compartilhar aqui rapidamente minha tela para você estar aqui vindo aqui comigo, tá? Dá um stop aqui, vou compartilhar aqui de novo rapidinho. Bem, pessoal, como mais de 20 anos de minha vida clínica, trabalhando em diferentes realidades, pode ajudar também você. Isso daqui, pessoal, é uma frase que eu coloquei, né? Será que a história do Samuel Nogueira se encaixa na minha? Será que a história do Samuel Nogueira se encaixa em algum momento na história que eu estou vivendo na minha vida? Talvez sim, né? Mais e talvez menos, mas ela sempre se encaixará de uma maneira ou de outra, né? Mas como, Samuel? Como isso vai se encaixar na minha vida? Pessoal, para vocês terem uma ideia, né, eu trabalhava em outro estado, trabalhava em Fortaleza, onde eu tinha uma vida relativamente tranquila, né, mas passei por alguns perrengues, tanto lá como aqui em Maceió, onde eu estou vivendo atualmente. E é isso que eu vou bater um pouquinho de papo aqui com vocês. E espero que isso ajude também na endodontia de vocês. Mas antes de adentrar nessa história, eu só queria pegar essa microtomografia aqui da USP, né, de Bauru, muito linda, e só para comentar o seguinte, né, o nosso maior desafio dentro da endodontia, pessoal, além de ser nós mesmos, né, quando a gente não quer treinar, quando a gente não quer evoluir, logicamente o nosso maior desafio, nossa maior dificuldade é a anatomia dos canais radiculares. Tá? Então, sempre lembrem disso. E isso daqui é o desafio que vocês vão enfrentar, fora esse desafio que eu vou comentar com vocês, que talvez vocês também se encaixem. Não adianta eu ter um cara extremamente competente no ato de fazer a endodontia, mas ter uma pessoa que não é tão competente para crescer dentro da profissão, né, de uma maneira como o mercado nos pede. Querendo ou não, pessoal, a gente está inserido dentro do mercado de trabalho e é ele quem dita aí as regras, tá? E, né, não criticando os meus colegas de curso, apenas uma realidade que a gente vê, né? Muitos colegas que têm vários cursos pelo Brasil impõem algumas realidades para seus alunos, né? A maioria dos cursos impõe uma realidade que não é visível no Brasil, que é, sim, a utilização de um único sistema mecanizado, ou então de dois sistemas mecanizados, um rotatório e um reciprocante, e muitos deles acabam colocando sistemas mecanizados que não são propícios para a realidade daquele aluno, né? E isso é uma coisa que eu vejo constantemente durante, né, a minha história de professor ao longo desses 9 anos de ensino em pós-graduação, né? Esse é um grande problema que eu vejo em muito colega formado hoje, sendo aperfeiçoamento ou sendo especialização. O clínico ou seja especialista, se vê independente, muitas vezes, de um único sistema mecanizado, de um único fabricante. Pessoal, isso é interessante para o fabricante, isso não é interessante para você. Você tem que escolher o sistema mecanizado de acordo com o seu público e você tem que escolher seu sistema mecanizado de acordo com o caso clínico. São duas variáveis extremamente importantes que você tem que estar o tempo todo pensando nelas, tá? Os cursos ensinam os sistemas que resolvem tudo, né? Até um belo dia você fraturar um sistema desse. E aí, pessoal, você acaba abandonando o sistema mecanizado e volta para a sua endodontia manual. Isso por quê? Porque muitos dos cursos, né? Muitos dos cursos que estão aí disponíveis não ensinam vocês a pensar, não ensinam vocês a analisarem criticamente aquele caso, não ensinam vocês a estarem driblando problemas anatômicos que vão ser jogados para vocês durante os diversos tratamentos endodônticos que vocês vão fazer. Então, muito curso não ensina isso, tá certo? É outro ponto também que eu pude observar durante esses 20 mil anos
20 anos, né, 20 anos, né, ver esses 20 anos de prática clínica e de ensino na endodontia, 22 de prática e 9 anos de ensino, né? Muitos colegas são inseguros e com receio de fraturar nas mãos mecanizadas, pessoal. Muita gente tem tanto medo, mas tanto medo, né, que nem sequer se arrisca em usar os sistemas mecanizados. E, lógico, quem perde isso é você, quem perde isso é seu paciente. Você perde em velocidade, em tempo, em otimização do preparo, em mais tempo para estar com sua família, ou mais tempo para atender mais pacientes, e seu paciente perde o tempo dele de cadeira. Nenhum colega, nenhum paciente gosta de ficar 1, 2 horas na cadeira, né, de um colega e 2, 3, 4, 5 sessões. Tá? Então, sempre pense nisso, e muito colega passa por tudo isso que eu estou comentando aqui, porque eu também já passei por isso. Né? Muito colega eu poderia ficar preso num único sistema, como o meu sistema que eu estou lançando aí da Roguin, né? Que é a Superflex File. Aí eu botei a Gold e a Blue, tem duas, né? E, por exemplo, a Trunatomy, né? Da Dentsply, que eu também dou aula da Trunatomy. Então, são dois sistemas legais, excelentes, cada um por um público, cada um por uma dinâmica diferente, né? Além de serem, na sua idealização, muito parecidos, mas a gente tem que entender que cada sistema desse tem um público que vai ser inserido, tem uma dinâmica a ser colocada, muitas vezes parecida, mas que a gente precisa entender o público e o que é que você quer trabalhar em cada sistema desse. Muito curso não comenta isso, muito curso não fala disso, e muito curso não sequer comenta isso com um aluno. E isso, pessoal, tem 2 pontos, né? A Superflex custa R$ 119, enquanto a Trunatomy custa R$ 360. Então, isso são públicos diferentes, profissionais em tempos diferentes de carreira, né, em locais diferentes até do país. E essa dificuldade, pessoal, eu tive desde o começo da minha carreira, né, dificuldade de reunir as informações para estar entendendo isso como clínico e o que era importante para mim, né? E junto com isso, logicamente que aliado a isso, eu tinha também a dificuldade de ganhar dinheiro, né, de ganhar dinheiro na endodontia. Por quê? Porque quem está começando atende geralmente plano e convênio, né? Ou plano, convênio e clínica popular, e a gente sabe que o valor pago por esses planos, por esse convênio pelas clínicas populares, principalmente quem trabalha em porcentagem, muitas vezes é muito pouco. E a margem do nosso lucro, a margem quando a gente ganha, é muito pequena, né? E a gente fica frustrado, né, ao final do dia, quando muitas vezes a gente não consegue nem terminar um dente, né, em sessão única, e a gente sabe que o plano, o convênio e a clínica popular só nos pagará geralmente por canal terminado, né? E isso, pessoal, me fez muitas vezes pensar em largar a endodontia, né? Pensar até em largar a odontologia, né? Fiz outros cursos, né? Me senti frustrado, me senti aí muito ruim, né? Durante algum tempo, mas eu precisava entender, pessoal, que eu tinha que mudar isso. E aí eu comecei a reunir informações, né, necessárias para minimizar o risco de fratura, chegar na sessão única e ter uma maior lucratividade. E essas informações eu fui colhendo, né, não estava num único local, e aí, né, eu comecei a entender o que é que eu precisava fazer para as diversas realidades clínicas que eu estava trabalhando, seja ela de convênio, né, colocando o contraângulo oscilatório, colocando aí brocas de Gates, né, colocando aí limas de um custo mais acessível, até mesmo um consultório particular, agregando aí a microscopia, o ultrassom, né, até limas de maior valor agregado, não significaria dizer que eu tenha mais sucesso, mas, né, a microscopia, a lupa, magnificação, sensores, para dar uma maior comodidade ao meu paciente. Então, esses 2 pontos, né, são bem diferentes. Notem que num eu usei um tipo de material, no outro eu usei um outro tipo de material, usei brocas, usei contraângulo oscilatório, não significa dizer que no particular eu não use, tá? Mas quer dizer que a minha abordagem é diferente. Eu vou mostrar isso aqui para vocês mais lá na frente. Tive a oportunidade de fazer mestrado e estou no doutorado, né, na área que eu mais gosto, que é a endodontia, e isso, pessoal, me permite a não parar de estudar, né? E isso em qualquer área, seja na endo, seja na orto, seja na prótese, na harmonização, no implante,
na pério, na cirurgia, no que você quiser estudar e continuar estudando e evoluindo, né? E isso também, logicamente, que o mestrado e doutorado, para agregar não só coisas clínicas, mas também, né, agregar com a literatura científica disponível, né, hoje dentro da endodontia/odontologia, tá? E como eu disse a vocês, eu disse para vocês, né, que eu ia colocar aqui a minha sequência operatória para, né, casos aí de consultório popular, coisa que o pessoal que atende ainda com puro manual, pessoal que atende com puro manual, sei que vocês estão aí, eu quero que vocês saiam desse horror de lima manual para as limas mecanizadas. Então, essa parte aqui da aula vai para vocês, que está no puramente manual, que quer sair, deixar de demorar mais tempo, né, fazer uma endodontia mais dinâmica, mais prazerosa, mais gostosa. Não significa dizer que fazendo manualmente você não faça, mas nosso tempo clínico vai ser maior e sua lucratividade, né, e o tempo clínico do paciente também vai ser maior. Mas essa sequência operatória, lembrar que todas essas imagens que você vê limas manuais é com a utilização do contrângulo oscilatório, né? Aqui eu tenho um preparo biescalonado, preparo antecervical e médio, e depois fazendo aí o preparo do terço apical, né? Esse daí é o slide, sequência operatória, para quem está no manual puro, para você aí, que eu não me esqueço de você, eu sei que você está aí, né? Então, essa é a sequência aliada aí ao contrângulo oscilatório e gates. Você pode até trocar esses gates de 2, 3 e 4 para 1, 2 e 3 para canais mais atrésicos, como mesiais de molares, como, por exemplo, vestibulares de molares. E 2, 3 e 4 para canais mais amplos, tá? Até hoje, pessoal, esse pessoal que usa manual, né? Até hoje, isso daí fica mais difícil para você fazer sessão única, porque você usa mais lima, o seu tempo clínico é maior, né? Mas isso é uma coisa que eu quero mudar para vocês. E quero mudar exatamente na jornada do zero à sessão única e quero ver você realizando seus tratamentos cada vez mais em sessão única. A literatura, já comecei isso em outras aulas, a literatura científica já está meio batido nisso, né? Onde não se difere o índice de sucesso entre sessão única e múltiplas sessões, né? Tem uma revisão sistemática, diversas revisões sistemáticas já comentando sobre isso. Se vocês pegarem a maioria dos jornais, a maioria das publicações internacionais, não publicam quase mais nada sobre sessão única e múltiplas sessões, tá? E aí, eu quero que você venha para o calado do pessoal que realiza cada vez mais a sessão única, chegando aí, por exemplo, como no meu caso, realizando 95% dos casos em sessão única. E o melhor, e também bom, né? Não o melhor, mas e também bom, né? A diminuição do índice de fraturas, o índice de fratura muito baixo, com, né, uma sequência operatória que eu vou mostrar para vocês agora, né? Eu tive aí o privilégio de, durante esses 6 anos de criação do EndoNinjas, de ser mentor, né, de ser orientador de mais de 2.800 EndoNinjas, né? Mais de 2.800 alunos passaram pelo meu treinamento. Então, tem muito colega aí, vocês olham no meu Instagram, tem muito depoimento, né? No Facebook também tem muito depoimento de colegas que passaram pelo EndoNinjas, né? E que vocês vão ter a oportunidade de ver aí a jornada. E como eu prometi a vocês, aqui vai, né? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso na jornada, mas aqui vai uma sequência operatória para você aí que está adentrando dentro dos sistemas mecanizados e ainda tem muito medo, ou está em clínica pop, e precisa fazer com que o seu instrumento dure mais. Aqui vai a sequência operatória, né? Lembrando aí que 10, 15, 20, 25 é com contrângulo oscilatório, né? É para você estar disponível aí, para estar usando gates 2 e 3, ou 1 e 2, dependendo do canal, né? E depois, por exemplo, está usando limas reciprocantes. Aqui nesse caso, eu usei a Recipro One File, né, Gold, e tem a Recipro One Blue File, né, da Rogin, que são os instrumentos mais baratos reciprocantes do mercado hoje. Hoje são os mais baratos. Por que eu estou voltando aqui os mais baratos? Porque essa com a sequência operatória, eu penso muito quem está migrando do manual para o mecanizado, penso muito quem está atendendo clínica, em convênio, clínica popular, né, atendendo por porcentagem, porque você tem que usar uma lima mais barata mesmo, para ter uma maior, né, otimização do seu ganho. Então, pessoal, essa sequência operatória vai ser bem interessante para vocês. Essa sequência operatória precisa ser treinada, logicamente,
né? Voltando a dizer que 10, 15, 20, 25, um com triângulo oscilatório, tá? E o uso aí de limas reciprocantes, lógico que não é em sequência. Aqui, por exemplo, eu botei que é um canino, e aqui a microtomografia desse canino, mas vamos supor que fosse o molar inferior, né? A mesial do molar trabalharia com 25 e a distal com 35, mas 35 seria pouco também. Poderia usar recipiano 40 ou 50, né? Então, pensando nisso, pessoal, eu penso, né, na mudança de paradigma que quem está, né, paradigma, né, de quem está na instrumentação manual e quer passar para a instrumentação mecanizada, ou no colega que quer colocar uma sequência mecanizada ou limas mecanizadas, mas está em clínica POP, né, plano de saúde, e precisa ter uma maior rentabilidade com os seus instrumentos mecanizados. Uma sequência barata, acessível, com limas baratas e acessíveis, para você estar tendo um maior lucro aí, né, da sua endodontia. Bem, como é que eu cheguei a isso? Né? Após 20 anos de endodontia, trabalhando em clínica POP, SUS, batalhando, treinando, vendo colega errando, uso do contraângulo oscilatório, então a gente consegue chegar nisso, né? E aí você vê a trajetória e você vai caminhando lentamente no mercado de trabalho, nada do dia para a noite, né? E sai aí de mim, que atendi aí primeiros meses ganhando 300, 400 reais, 25 reais por premolar, e aí hoje está independente dos planos de saúde. As clínicas populares ainda eu acho que tem uma boa rentabilidade ainda, não é tão baixa, mas as porcentagens sobre planos realmente aí é muito baixo, e eu acabei saindo. Tá certo, pessoal? Fica aí a aula, espero que esses meus 20 anos, né, diminuir. Ah, e outra coisa, a sequência operatória que eu mostrei para vocês, usando contraângulo oscilatório, aquelas limas manuais, vai diminuir muito a fadiga dos seus instrumentos, como a gente comentou na aula passada, né, no comentário passado, vai diminuir muito a fratura dos sistemas, seus instrumentos rotatórios, ou nesse caso, até mais os instrumentos reciprocantes, por causa da cinemática de instrumentação, que é mais segura, a cinemática reciprocante do que a cinemática rotatória. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro, espero que tenha ficado aí tudo tranquilo. Se não ficou, eu vou estar com vocês na jornada do Zero a Sessão Única, tirando aí a dúvida de vocês, tá certo? No dia aí da jornada, na semana que vem, né? No dia 18 de julho, a gente está começando o ano. Um grande abraço e vejo você lá.